Bom dia. Bom dia. Amém. Bom dia para você que está em casa, acompanhando com a gente aqui o culto online. Hoje mais um dia de gratidão ao Senhor, né? Porque podemos estar na casa do Senhor e você que está na sua casa, porque você pode participar do culto na sua casa, né? Então, glória a Deus por isso, glória a Deus porque podemos adorar ao Senhor aonde nós estivermos, porque o Espírito Santo de Deus não se limita a um lugar, ele não se limita a 4 paredes, ele não se limita a uma câmerazinha. O Espírito Santo de Deus, ele é ilimitável, ele vai aonde a gente não imagina, ele opera onde nós menos esperamos, e ele age, ele transforma, ele cura e liberta, aonde quer que você esteja, na sua casa, aqui na igreja, seja o que você estiver passando, o Espírito Santo de Deus, ele faz muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, amém? Glória a Deus. Então, nessa manhã, o Senhor ministrou o meu coração, né, quando eu estava preparando a palavra essa semana. Para quem está em casa, já viu o título, né? Que o título fica ali no YouTube, na parte de baixo. O título dessa manhã, né, da pregação dessa manhã, é Estilo de Vida, Adoração. Estilo de vida, adoração. Como que nós podemos ter a adoração como um estilo de vida? O que seria isso, né? O que seria, então, um estilo de vida? E nós, nessa manhã, eu gosto muito, né? Não sei se vocês já perceberam, de pegar histórias diferentes da Bíblia, de pessoas diferentes, e que mostram para a gente que é possível, sim, ter uma vida, né? A gente já falou sobre oração, a gente já falou sobre batalhas, a gente já falou sobre tantas coisas, né? E pegamos histórias de homens e mulheres da Bíblia que, mesmo com suas imperfeições, né, eles fizeram aquilo que estava proposto a eles, eles adoraram a Deus, eles cumpriram o chamado que Deus designou a eles, e isso nos mostra que nós também, mesmo com nossas imperfeições, nós podemos também cumprir o que o Senhor nos chamou para fazer, nós podemos também ir aonde o Senhor nos mandou ir, nós podemos realizar aquilo que o Senhor nos pediu para realizar enquanto estivermos aqui nessa terra, amém? Então, fala comigo, eu posso, em Cristo que me fortalece. Amém, glória a Deus. Você em casa também, fala isso bem alto, não fica com vergonha não, só porque só está você e sua família aí na sua casa. Então, nós vamos ler alguns textos, tá? Então, já fica com a sua Bíblia postos aí, seja de papel, seja do celular. E para começarmos, já deixa a sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, está fácil, né? Já deixa aberto no livro de Gênesis, capítulo 39. É uma história bem conhecida. Mas antes, então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre estilo de vida, né? O que é o estilo de vida? Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui da igreja. Aqui na igreja temos algumas pessoas, aí, né, nas casas temos também outras pessoas que estão assistindo. Nós podemos até ser da mesma igreja, mas todos temos estilos de vida diferentes, né? E estilo de vida não é só financeiro. Fulano de tal tem X na conta e fulano de tal tem Y na conta. Não é isso, estilo de vida. Estilo de vida é como você leva a sua vida. Com qual forma, qual estilo você leva a sua vida? Você é uma pessoa mais natural? Hoje em dia está muito comum, né? Assim, essa moda natural, comer coisas orgânicas, sem conservantes, sem transgêneros, né? Tem umas pessoas que vão em lojas determinadas, o vegetarianismo, né? Veganismo, tem umas pessoas com estilo de vida mais natural, ou tem as pessoas que que têm um estilo de vida, não precisa ser vegetarianismo ou veganismo, mas que são mais saudáveis, né, que vivem uma vida mais saudável, fazendo exercícios físicos. Tem até os Instagrams da vida, né, aquelas pessoas personal, né, que fala que tem os exercícios lá para fazer em casa agora na pandemia. E tem as pessoas que gostam de comer de tudo, come besteira, come fritura, come tudo que, né, assim, não se importa muito. É um estilo de vida também, né? A pessoa decidiu seguir esse estilo de vida. Tem o estilo de vida da pessoa que é muito agitada, que trabalha muito, né? Chama workaholic, né? Aquela pessoa que vive para o trabalho, que não pensa em outra coisa, ou tem a pessoa que é mais equilibrada, que divide o tempo do trabalho com a família. Então, existem 1 milhão, né, de estilos de vida pelo mundo afora. Aqui na igreja mesmo, né, cada família tem o seu estilo de vida, uns almoçam mais cedo, outros almoçam mais tarde, enfim.
Cada um tem um estilo de vida, né? Só que algo em comum que todos nós, cristãos, né, que dizemos ser cristãos, devemos ter é um estilo de vida de adoração. É algo que todos os cristãos, vou repetir, né? Pessoas que se dizem cristãs e que de verdade seguem. Tem aqueles do IBGE, que botam no IBGE que é cristão, mas na verdade, quando você vai ver no dia a dia, não é tanto assim, né? Então, você que é cristão, que segue mesmo a Jesus, você e eu precisamos ter um estilo de vida de adoração. E adoração, então, um estilo de vida de adorador, um estilo de vida de adoração, não é só você passar o dia inteiro ajoelhado, orando, fazendo jejum. Né? Se você quiser também, isso é maravilhoso. Mas tem gente que acha que adoração é só você ficar o dia inteiro ali ajoelhado, orando. Ah, isso é adoração. Ou só no louvor, né, que nem tivemos agora, uma bênção, louvor. Ah, esse é o momento de adoração. Não que não seja, mas não é só isso. Não é só vir à igreja, não é só assistir, né, ou participar da igreja na sua casa. Não é só isso, adoração. Ter um estilo de vida de adoração é quando nós colocamos Deus em tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. É quando Deus se torna o foco do que nós fazemos no nosso dia a dia. Quando o que eu faço no meu trabalho, quando o que eu faço quando eu estou sozinho na minha casa, ou quando o que eu estou sozinho na internet, quando o que eu faço quando eu estou com a minha família, ou sem a minha família, quando o que eu faço aonde eu estiver, independente da localidade física que eu estiver, independente do que eu estiver fazendo, é quando Deus é o foco do que eu estou fazendo. Quando Ele é o objetivo do que eu estou fazendo. Isso é um estilo de vida de adoração. Essa é a adoração verdadeira. Adoração, então, não é só você... Tem gente que acha que aquela pessoa é integral no ministério, né? Um pastor, um missionário, não sei. Então, ele tem uma vida de adoração. Não, não necessariamente. Você que não é integral, não trabalha assim, né, integralmente na igreja, você também deve ter um estilo de vida de adoração. E eu gostaria, então, que você, né, que já abriu aí sua Bíblia em Gênesis capítulo 39, nós vamos falar sobre em alguns momentos, né, principais momentos da nossa vida em que nós devemos refletir. Nessa manhã, eu gostaria que nós refletíssemos, será que eu tenho tido um estilo de vida de adoração nesses principais pontos da minha vida? Isso é uma reflexão para mim também, porque enquanto eu preparava essa palavra, o Espírito Santo de Deus também ministrava ao meu coração, me perguntando isso. Você tem esses estilos de vida? Você tem colocado adoração nesses pontos da sua vida? Então, é uma reflexão para todos nós, nessa manhã. E nós vamos começar falando, então, sobre adoração a Deus no trabalho. No trabalho, por quê? O trabalho, ele consome boa parte do nosso tempo, não é verdade? Aqui agora tem muita gente de home office, mas também tem gente que já está, né, voltando a trabalhar fora. Mas pensando no momento antes da pandemia, quando todo mundo, assim, né, a maioria trabalhava fora de casa, você consome muito tempo para se deslocar até o seu trabalho, trabalha, depois desloca até a sua casa. Muitas vezes você passa mais tempo com as pessoas no trabalho do que com a sua família, né? E quando, por exemplo, falando de mim, né? Até ano passado, eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. Então, eu chegava em casa super tarde, né? Conversava com eles à noite, às vezes alguém já estava dormindo. Então, assim, fica um dia corrido. Às vezes você passa a maior parte do tempo trabalhando, estudando, do que dentro da sua casa. Então, o trabalho é algo importante, o mesmo que você trabalhe de casa. Adorar a Deus no trabalho também é algo muito importante, porque ele consome o seu tempo. Né? Você fica ali boas horas praticando aquilo, a sua profissão. Então, eu gostaria de ler com vocês Gênesis 39, a partir do versículo 1, tá? Então, nós vamos lendo a partir do versículo 1. Diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o que fazia prosperar em tudo que... Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens.
Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente, de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. É até aqui. Amém. Essa história é bem conhecida, né? E eu particularmente, gosto muito da história de José. Eu acho a história de José muito legal. É umas reviravoltas, né? Assim, é aquele típico filme de Hollywood, né? Assim, tem a pessoa que é injustiçada e tal, só que Hollywood a gente sabe que não é verdade. Só que aqui é legal quando você lê e sabe o que aconteceu. Você sabe que é verdade. Então tem umas reviravoltas muito doidas, né? Na vida de José. Umas coisas bem malucas que acontecem, mas que são muito legais. Mas uma coisa que me chama muito a atenção nesse trecho, né? Porque antes daqui a gente sabe que os irmãos dele venderam ele como escravo, né, para os ismaelitas que passavam por ali no deserto, né, quando eles estavam ali. Então a gente já leu da parte que ele já tinha sido vendido, né, e tudo mais. E uma coisa que me chama muito a atenção na história de José e que nós lemos aqui é que mesmo sendo escravo, ele não era pago para fazer o que ele fazia, ele era escravo. Era um trabalho forçado. Ele não estava ali porque ele queria estar ali. Né? O nosso trabalho, tem gente que não quer estar onde trabalha, mas o ideal é que você goste do que você faz. Né? Então, esse é o importante. Mas mesmo que você esteja ali trabalhando, independente se você gosta ou não, você está trabalhando, né, para conseguir seu sustento e tudo mais. E José, então, ele estava num ambiente de trabalho forçado, como escravo, ele não conhecia ninguém, estava ali só ele, não tinha ninguém para ficar assim, não tinha um pai dele lá para falar assim, ó, você tem que seguir a Deus, viu, José? Deixa eu te falar, presta atenção. Não, ele já tinha aprendido. E ele estava ali sozinho. Só que aqui diz que o Senhor estava com ele, que o que ele fazia, o Senhor prosperava, porque José, ele fazia como uma forma de adoração a Deus. Ele não estava fazendo o que ele fazia só para chamar a atenção de Potifar. Ele não estava fazendo o que ele fazia, eu quero me tornar o chefe dos escravos. Não. Você acha que não é que nem aqui, eu vou fazer porque eu quero ser promovido, eu vou ganhar um salário maior. Qual era a perspectiva de José? Eu vou fazer porque eu vou ser um escravo melhor que outros escravos. Ele não ia ganhar um aumento de salário. Ele não tinha perspectiva de crescer como escravo. Qual que é a hierarquia de crescer como escravo? Não tem. Só que mesmo assim, José adorou através do seu trabalho. O que ele fazia, Deus prosperava. Porque ele fazia de coração, ele fazia como para o Senhor. Ele não fazia só porque Potifar estava ali olhando. Até porque a gente leu que Potifar, ele deixou de se preocupar com o que José fazia, né? Não foi isso que a gente leu? Potifar deixou: José, agora que eu estou vendo que está dando super certo, você é muito bom, eu vou deixar na sua mão. Eu não vou mais me preocupar só com a comida, né? A gente leu aqui. Ele se preocupava com a própria comida. Agora, com o resto, o que estava dentro da casa dele, o que estava nos campos, estava tudo sob o comando de José. Agora, pensa comigo, já pensou se o Brasil, todos os políticos, trabalhadores, não só políticos, mas, né, todas as pessoas, tivessem essa noção que José teve? A gente teria muito menos corrupção, não teria? Porque José, ia falar Josué, porque José, ele estava sozinho ali, ele era chefe dos escravos, né, em um determinado momento, como ele foi crescendo.
Ele era chefe dos escravos. Ele podia pegar alguma coisa escondida de Potifar. Ele podia passar um relatório errado para Potifar. Era ele que cuidava de tudo, Potifar não estava olhando. Ele podia falar assim, ó, a colheita deu tanto, mas eu vou falar que deu um pouco mais. Aqui na casa dele, esse aqui eu achei muito, acho que eu vou pegar essa coisa de ouro aqui, ó, vou esconder lá nos meus aposentos. Potifar nem vai notar, ele tem tantos. Ele podia passar alguma coisa falsa para Potifar, mentir, falar alguma coisa. Potifar provavelmente ia acreditar. Mas será que seria o certo? Já pensou se aqui, né, eu estou falando no Brasil porque é o nosso contexto, né, no mundo todo com certeza existe corrupção, mas se todos pensassem como José, não importa que não tem ninguém me olhando, Deus está me olhando. E eu não estou fazendo por mim, para eu me tornar um funcionário melhor só. Eu não estou fazendo só para o meu chefe olhar. Eu estou fazendo porque é a minha forma, eu faço o melhor que eu posso, eu trabalho o melhor que eu posso, eu sou o melhor funcionário que eu posso para Deus. Eu vou fazer o melhor que eu consigo para Deus, independente se você é autônomo, se você está numa empresa, se você é o chefe da empresa, faça o melhor para Deus. Não só porque tem alguém olhando, porque no final minha chefe ou meu chefe vão ver os números lá, ou vão, sei lá, vão me cobrar. Não faça só por isso, não se torna cansativo. Se você faz só para que o outro veja, às vezes tem outra pessoa que está fazendo também. Faça para Deus, como José fez. E José não estava pensando assim, eu vou fazer porque Potifar vai me colocar num alto escalão de escravos. Ele foi fazendo. Aí Potifar foi vendo, nossa, ele faz bem, né? Nossa, como ele faz direito, ele é correto, ele é honesto. Vem cá, José, então tem essa parte maior aqui, você não quer ficar responsável por essa parte maior? Tudo bem. Aí ele continuou, ele relaxou, nossa, agora eu consegui, deixa eu relaxar. Não. Ele continuou fazendo o melhor dele. Até que Potifar disse, agora você vai cuidar de tudo, que está dentro da casa e o que está fora da casa. Não vou me preocupar com nada, a não ser com a comida que eu como. Será que você que está assistindo, você que está aqui participando, né, todos que estão participando, será que nós temos feito do nosso trabalho uma forma de adoração a Deus? Nós temos adorado a Deus com o nosso trabalho. Eu atendo o paciente melhor que eu posso porque é para Deus. Eu atendo o meu cliente melhor que eu posso porque é para Deus. Eu não vou fazer algo desonesto. Eu não vou mentir no relatório. Eu não vou porque, sei lá, trabalho na parte financeira, vou tirar uma parte que ninguém vai perceber, vou pegar para mim. Não vou fazer isso. Eu não vou fazer uma coisa que é fora da lei, porque é mais fácil. Porque Deus está olhando. Eu costumo pensar assim, Rebeca, costumo pensar assim. Se eu fizer isso, o meu melhor amigo vai ficar chateado? Vai ficar triste? Então eu não vou fazer. Porque eu considero Deus o meu melhor amigo. E se eu chatear o meu melhor amigo, e aí? Não é legal. E mais do que o meu melhor amigo, ele é o meu Deus. Eu temo a Ele. E por temer, a Bíblia diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu preciso temer ao Senhor para ter sabedoria. Então aí já está a dica. Você quer ter sabedoria? Tema ao Senhor no seu trabalho, faça como para o Senhor, não para os homens. Abre lá em Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. E diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Olha o que diz em Colossenses, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então não é só porque você não está na igreja que você não está servindo a Deus. Tem gente que acha que servir a Deus é só vir aqui no ministério do louvor infantil, diaconato, isso é servir a Deus, mas lá na minha casa, no meu trabalho, é outra coisa. Tem gente que separa, né? É a vida secular e a vida
cristã. Não, gente, não tem separado. Para Deus, Deus não vê assim. Então essa daqui é a vida secular dele, tudo bem, ele faz o que ele quiser. Essa é a vida dele na igreja, então, não. Você é uma pessoa só. Então, adoração a Deus no trabalho, independente se, às vezes até você é dona de casa ou você trabalha da sua casa, também haja como adoração a Deus. Essa é a minha adoração a Deus. Eu cuido da minha casa, eu cuido da minha família como adoração a Deus. Eu faço o meu melhor como adoração a Deus, como para o Senhor e não para os homens. E aí aqui mesmo ele diz que ele recompensa, não é aquilo que ele diz aqui? Volta lá em Colossenses. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. A sua recompensa está no Senhor. Se Ele quiser te promover no teu trabalho, amém, você fez para Ele mesmo. Você fez para Ele, Ele te recompensou de alguma forma. Ele te abriu uma outra porta, Ele te fez prosperar de outra maneira, mas você fez para Ele. E eu queria dar um exemplo aqui, né? A gente volta lá para Gênesis, lá no texto de capítulo 39, o texto que a gente leu de José. Eu não terminei de falar de José ainda, porque a gente leu até a esposa de Potifar, né? A gente leu até uma parte ali que a esposa de Potifar cobiçou ele, né? Então a gente leu aqui essa parte em que ele fala que José era uma pessoa de boa aparência, né? Bonito, de boa aparência, e a esposa de Potifar começou a cobiçá-lo. Então, ela queria deitar-se com ele, foi o que a gente leu aqui. Aí, ela tentou uma vez. Aí, José falou, não. Foi isso que ele falou, certo? Está na sua Bíblia também? Ele falou, não. Ó, lê aqui comigo. Vamos ler o capítulo 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. E tudo que deixou os meus cuidados. E tudo deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha a mentalidade de José. A mentalidade de José é linda, é incrível. Meu objetivo é ter uma mentalidade como a de José. A mulher foi lá, cobiçou ele, falou, vem, deite-se comigo, ninguém vai ficar sabendo. O meu marido não vai ficar sabendo, ele nem está aqui em casa. Aí ele falou assim, eu não posso fazer isso. Parafraseando, né, o que José disse, não é porque ninguém está olhando que eu vou deitar com você. O meu senhor me confiou tudo aqui, menos você, eu não vou fazer isso. Eu não vou trair a confiança do meu senhor, né, o seu esposo, e não vou trair a confiança de Deus. Aqui ele fala isso, ele fala cometer algo tão perverso e pecar contra Deus. Essa é a mentalidade que nós temos que ter. Como que eu vou fazer algo tão perverso e mentir para o meu chefe? E mentir para Deus? Porque aqui em Gálatas 5 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Se você está achando que está enganando a Deus, você está zombando de Deus. Eu estou fazendo aqui escondida, ninguém está olhando o que eu estou fazendo. Já pensou se José pensasse assim? Ninguém está olhando, eu vou me deitar com ela, ninguém está olhando. Ele não vai ficar sabendo mesmo. José não teve esse pensamento. Aqui é o meu trabalho, aqui ele me confiou isso e eu não posso pecar contra o meu Deus. Imagina que afronta pecar contra o meu Deus, e ele estava sozinho. A família dele foi a família que vendeu ele para os escravos. Ele não tinha muita... E ele era jovem, José era jovem. Mas ele aprendeu, lá com o pai dele, ele aprendeu a confiar em Deus. Ele aprendeu quem era o Deus dele. E mesmo ali, numa situação que ele estava sozinho, uma situação que não tinha ninguém olhando, ninguém para cobrar ele, falar assim, José, você se lembra que não pode, hein? Não tinha ninguém para cobrar ele. Ele falou, não vou fazer. E aí uma coisa que, aqui né, no versículo 10 diz, assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ou seja, não foi uma vez, não foi duas vezes, foram várias vezes. Bateu na porta a tentação, ó. Já aconteceu com você? A tentação no trabalho, aonde quer que você esteja, bateu a porta lá, olha, isso aqui é mais fácil, hein? É mais fácil trair. Aí a tentação batia na porta de José, dia após dia. E aí, ó,
versículo 10, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Isso que eu acho legal. Ele não ficava passando na porta dela, né? Eu estou evitando, mas eu estou passando na frente dela. Ele fugiu da tentação. Já que é uma tentação, eu vou fugir. Eu vou evitar ficar perto dela. A casa é grande, eu vou para outro canto da casa. Fuja da tentação. Surgiu no trabalho a tentação, aonde lá você trabalha, seja o que for, foge, fica longe. Fica longe, faz como José. Bateu a tentação, é para fazer uma coisa errada? Passa longe. Quem se lembra daquele filme, não sei se vocês já assistiram, o filme Corajosos. Né? Tem um momento do filme que na empresa que o Ravi, né, trabalha, a família dele passava necessidade e tal, ele conseguiu o emprego, né? E aí, num determinado momento, o chefe da empresa, lá, o dono da empresa, chamou ele falando assim, olha, a gente quer subir de cargo, você trabalha muito bem, só que para isso você vai ter que mentir no relatório. Aí ele falou, né, ele achou esquisito, ele falou, deixa eu pensar, tal. Aí no dia seguinte ele voltou e ele falou assim, olha, se eu tiver que mentir, eu não vou mentir. Então eu não aceito essa vaga. E aí, na verdade, era um teste, lembra? Era um teste, eles fizeram um teste, eles falam, nós estávamos sem esperança, porque nós fizemos teste com não sei quantos outros, e todos eles aceitaram, só você disse que não. Então, é você mesmo, porque você é honesto. Olha só, Senhor, ele foi, né, no filme, naquele contexto, testemunho no trabalho dele. Ele não aceitou, mesmo que fosse ganhar mais dinheiro, a família dele passava necessidade, mas mesmo que dependesse disso, eu não vou mentir. Eu adoro a Deus no meu trabalho, eu faço o melhor que eu posso no meu trabalho, como José. E aí, né, se você continuar, vai lá no versículo 12, ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo, vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Gente, ele fugiu. Foge. Não fica parado olhando assim, ai, que nem a Eva, né? Ai, é verdade, serpente, você tem razão, o fruto está tão bonito. Acho que eu vou comer mesmo. Se a Eva tivesse fugido, né, da tentação, Deus falou que não, deixa eu sair correndo porque tem uma árvore com fruto bom lá também. Foge da tentação, não fica rondando a árvore, não fica ouvindo a serpente. Foge. Faz como José. Ele foi preso, mas depois ele foi recompensado, virou o segundo cara lá do Egito. E a gente leu em Colossenses que Deus recompensa. Então não se preocupa com o que os outros vão pensar. Faça o seu melhor, adoração no seu trabalho. Coloque Deus como foco do seu trabalho. Esse é o meu foco, Deus te recompensa. Ele recompensa você onde você está. Ele recompensa você. Não é só questão de se tornar famoso. Pode ser também que Deus te coloque em lugares altos, mas não é isso. Faça para Deus. Faça para Deus. Uma vez eu ouvi isso. Algumas pessoas fizeram uma coisa errada, e quando não tinha ninguém olhando, e aí estávamos conversando, né, sobre isso, e conversando sobre pecado, sobre como é errado, né, mesmo que não tenha ninguém olhando. Deus está ali, né? Nós não podemos, só porque não tem ninguém olhando, a culpa de que não tinha ninguém olhando, né? A gente estava conversando sobre isso. E uma terceira pessoa disse assim, eu discordo, eu não acho. Se não tinha ninguém olhando, eles não estão errados de fazer errado. Aí eu fiquei meio assim, né? Falei, não estou entendendo. Então, se você estiver no seu trabalho e o seu chefe não estiver olhando, isso justifica que você vai fazer uma coisa errada? E é uma pessoa que se diz cristã que falou isso. Aí eu fiquei assim, falei, nossa, né, que coisa. Então não é para todo mundo que essa mentalidade de adoração está batendo. Tenha a mentalidade de adoração aonde você estiver, mesmo que não tenha ninguém olhando. É errado fazer, sim, não deixou de ser menos pecado porque não tinha ninguém te olhando. Faça o seu melhor para Deus, e Ele te recompensa aonde você estiver. Coloque o Senhor como foco lá no seu trabalho. Ele te recompensa. Seja o seu trabalho a sua casa, a sua família, seja o seu trabalho uma empresa, seja o seu trabalho o que for. Coloque Ele como foco e Ele te recompensa.
Amém? A outra forma de adoração que eu gostaria de falar aqui é adoração no secreto. Abra lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14. 1 Samuel 16, a partir do versículo 14. Todos acharam? Amém? Amém. Do 14 ao 23. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno, mandado por Deus, te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Amém, glória a Deus. E um ponto aqui nesse texto que me chamou muita atenção, né, essa parte de adoração no secreto, é que um dos soldados se lembrou de Davi. Tem um moço, filho de Jessé, lá de Belém, que toca harpa. Aí eu fiquei pensando, como será que esse cara, nem cito o nome desse cara, como será que esse soldado lembrou de Davi? Só que antes disso aqui, a Bíblia nos conta que Davi cuidava das ovelhas de seu pai, certo? E ele tocava a harpa e louvava a Deus, certo? Enquanto cuidava das ovelhas. A única plateia que Davi tinha eram as ovelhas. E as ovelhas, são animais. Então elas não iam aplaudir Davi, né? No máximo falar um mé. Davi tinha como estilo de vida adorar ao Senhor enquanto ninguém olhava. Ele adorava a Deus no privado. Ele adorava a Deus no secreto. Muitos salmos do livro de Salmos foram compostos por Davi, enquanto ele não era ninguém conhecido. Quando ele cuidava de ovelhinhas. Quando só as ovelhas ouviam ele tocar. E Deus. Quando você tem uma cultura de adoração a Deus no secreto, Deus te coloca em outros lugares em que é necessário que você esteja. Você já parou para pensar nisso? Quando você tem uma cultura na sua vida de adoração a Deus, no seu privado, no seu secreto, eu tenho uma cultura de devocional, eu tenho uma cultura de adoração a Deus no meu secreto, Deus vai fazer com que outras pessoas lembrem de você quando for necessário usar você. Ele usa você. Como ele usou Davi. Alguém lembrou de Davi? Olha, eu conheço um cara. Ele pode te ajudar a expulsar os espíritos imundos. Já pensou que maravilha? Alguém te fala, olha, eu conheço uma pessoa, ela vai orar e você vai ser curado. Ela tem uma unção de cura, ela tem uma unção de libertação, ela tem uma unção de oração, né? Enfim. Ela vai poder te ajudar. Ou alguém chega até você e fala, ai, me ajuda. Porque a pessoa vê em você uma pessoa temente a Deus. Mesmo que você não fique saindo falando, não, eu sou temente a Deus. Ela vê em você. Quando você coloca o Senhor, a sua adoração a Deus, lá na sua casa, no seu quarto, é prioridade na sua vida, você tem um momento de adoração a Deus,
Ele te leva para outros lugares em que tem a oportunidade, o Senhor fala assim, filha, agora é você. Você orou lá no seu secreto, você me adorou no seu secreto, agora deixa eu te usar aqui. Assim como ele fez com Davi. Você tem colocado ele como prioridade no seu dia a dia? De segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Você tem separado um momento para adorar a Deus no seu secreto? Como Davi, que foi lembrado depois para tocar para o rei. Saul era o rei da nação. Ele foi lembrado, um menininho, pequenininho, baixinho, que cuidava das ovelhinhas do pai dele, lá em Belém, que era uma cidade menor ainda. Ele foi lembrado, um menininho, baixinho. Ele toca bem. Ele vai te ajudar. Quando ele tocar, os espíritos malignos vão sair. Eu sempre gosto de falar aqui, né? Eu já falei várias vezes isso. Mas o texto de Mateus 6,6, quem se lembra do texto de Mateus 6,6? Abre lá. O texto de Mateus 6,6. Eu já falei bastante desse texto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6,6. A referência é até fácil também. Diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. O secreto. Vai lá no seu quarto, feche a sua porta e ore ao teu pai que está em secreto. E aí que ele diz aqui, e o teu pai que vem em secreto o recompensará. Quantas vezes, eu posso dizer isso de mim, quantas vezes eu fiz orações que foram respondidas por pessoas que nem, Deus usou pessoas que nem faziam ideia de que eu tinha orado aquilo e eu recebi a resposta da minha oração. Quantas vezes? Quando eu fechei a porta do meu quarto e fui buscar o Senhor no secreto, 1 milhão de vezes. Muitas vezes. Eu já disse aqui também esse exemplo dos teatros. Os teatros que o Senhor me deu a graça, a criatividade de escrever, foram no secreto. Eu estava ali orando, daí de repente vinha um flash na minha cabeça, e aí nossa, realmente, fica legal desse jeito. E aí eu começava a escrever, mas eu estava no meu quarto ali, sozinha, eu e Deus conversando, orando. Não só com relação a isso, mas os teatros, glória a Deus pela vida de todos, pela vida da Cris, que também é a líder do ministério, de todas as pessoas que atuam no ministério de teatro. Quantas vidas já não foram tocadas através dos teatros? Pessoas que aceitaram a Jesus através da arte. E não só os teatros. Também já contei aqui o testemunho da faculdade, eu só me formei porque Deus quis. Que Ele quis mesmo que eu me formasse na faculdade, que se Ele não quisesse, não tinha me formado não. Mas quantas vezes, e Ele sabe que eu orei, meus pais também, oramos no secreto, chorava, orava, pedia ao Senhor. E Ele mandava pessoas que nem às vezes sabiam ou não sabiam da situação para ajudar. Isso vem do Senhor, e Ele que vem em secreto te recompensará. Eu não sabia que Ele ia eu sabia que a Bíblia diz que Ele ia recompensar, mas eu não sabia como que Ele ia recompensar. E de formas muito milagrosas, Ele recompensava. O choro, a oração. Sem a gente saber, imaginar como que ia acontecer. Vinha a provisão. Para tantas coisas da minha vida, eu orei ao Senhor, lá no meu quarto, no meu secreto. Separe esse tempo de adoração ao Senhor. Separe esse tempo para você sentir a presença do Senhor. Eu sei que eu ainda não casei, mas ano que vem eu vou me casar, aleluia. Amém? Vou me casar amanhã. E assim, o meu noivo é uma resposta de oração. Eu orei ao Senhor
Meus pais sabem disso. Eu orei anos. Eu vou chorar. Eu orei anos. Porque eu falava assim, Deus, eu não vou me entregar para qualquer homem. Eu não quero amar qualquer homem. Eu não quero dar o meu coração, porque o meu coração é teu. E eu só quero alguém que também te ame. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero um casamento que tenha um propósito. Não quero casar por casar. E Deus me mandou um homem muito lindo. Que já estava aqui há muito tempo. Mas ele precisou viajar, sair do país, voltar para o Brasil, para eu me ligar, né? Eu senti um toque no meu coração, falar, nossa, é esse homem. Mas funcionou, né, amor? Valeu a pena. E Deus é bom, porque eu sempre sonhei em casar. Acho que não vou falar todas as mulheres, mas um dos meus principais sonhos foi casar. E as meninas sonham, né? Assim, eu com vestido de noiva, né? A gente sonha com casamento. E eu sou muito estilo Disney, né? Acho que quem me conhece sabe que eu sou muito. Meu quarto tem um monte de princesas da Disney, gente. E eu tenho 24 anos. Então eu sou bem o estilo princesa, assim, né? Assisto filminhos de princesa. E aí o meu sonho sempre foi casar num castelo, né? E Deus é tão bom que Ele está me concedendo essa oportunidade. Porque Ele é bom. Não porque eu mereço alguma coisa. Mas eu orei no meu secreto. Eu clamei a Deus. Falei, Deus, eu lia Provérbios 31. Meu pai sabe disso, né? Eu lia Provérbios 31 e falava, Deus, me ajuda a ser a mulher virtuosa. Porque daí quando eu me casar, eu quero já ser a mulher virtuosa. Não preciso me tornar a mulher virtuosa depois que eu casar. Eu posso começar antes. Vai no seu secreto, comece a se preparar, comece a adorar a Deus. Adore ao Senhor no seu secreto, Ele te recompensa. Ele te recompensa. E a última, né? Tem muitas formas de a gente incluir a adoração na nossa vida, em todas, mas a última que eu gostaria de dizer aqui é a adoração na tribulação. Abra sua Bíblia em Atos. A gente passou por várias histórias já, né? Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, versículo 16 em diante. Então, Atos, capítulo 16, versículo 16 em diante. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Esta moça seguia Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior. Eles prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. É até aqui. A história continua, mas eu gostaria de ler até essa parte, porque o ponto agora é a adoração na tribulação. E que tribulação desses homens, hein? Eles estavam cumprindo o chamado de Deus, expulsaram o espírito maligno da mulher que predizia o futuro. E aí os donos, ela era escrava, os donos não gostaram, né? E agora? Não tem mais lucro. Ela não tem mais o espírito maligno nela. Vamos prender eles. Só que não basta só prender, né? Levaram para a praça principal, açoitaram severamente, né? Não foi isso que a gente leu?
foram severamente açoitados, colocaram na prisão interior, lá devia ser uma prisão mais, né, assim, pior do que as outras, e prenderam os pés no tronco. Tribulação. Devia estar com muita dor, costas sangrando. Quem já viu o filme, né? Por exemplo, A Paixão de Cristo, né? Em que mostra Jesus sendo açoitado, açoite com certeza machuca bastante. Então, eles foram severamente açoitados, os pés presos no tronco, e por volta da meia-noite, deviam estar cansados, ofegantes, dor, imagina, as costas abertas, assim, com muito sangue, imagina, o vento bate, areia, sei lá, imagina, dá até uma agonia, né? Se a gente corta um dedinho, já não gosta, imagina. Eles começaram a cantar. Cantar e orar. Foi isso que a gente leu, né? Eles começaram a orar e cantar. Enquanto eles cantavam, os outros presos ouviam. Será que no meio da nossa tribulação, da sua tribulação, no que você está passando, você consegue fazer como Paulo e Silas? Cantar ao Senhor um cântico novo? Mesmo quando você está bravo, triste, angustiado, está difícil, é uma situação complicada que você está passando. Graças a Deus a gente não tem mais açoite, né? Como forma de se fazer justiça, né? Como era antes. Mas às vezes, tantas coisas acontecem, parece que você foi açoitado, né? Você está cansado mentalmente, emocionalmente, está difícil. Você foi injustiçado por alguém, sofreu algum tipo de injustiça. Não sei, alguma coisa aconteceu, você está passando por uma tribulação. Você tem adorado a Deus no meio da sua tribulação? Você tem louvado ao Senhor, cantado ao Senhor, mesmo quando parece, né? Porque imagina para Paulo e Silas, a gente estava fazendo trabalho de Deus. A gente expulsou o espírito maligno da mulher. E a gente foi açoitado e preso, acorrentado. Você tem adorado ao Senhor? E aqui diz assim, que enquanto eles cantavam, um terremoto, de repente, um terremoto aconteceu. As portas das prisões se abriram e as correntes se soltaram. Quando você adora o Senhor na sua tribulação, as prisões se abrem, as correntes se quebram. Quando você adora o Senhor no meio da tribulação, acontecem milagres. Não foi assim com Pedro também? Que estava preso, a igreja orou. E o que aconteceu? Um anjo apareceu, abriu e falou, vamos embora. Pedro até achou que estava dormindo, né? Sonhando. Foi um bom tempo, né? Andando, achando que ele estava sonhando. Acho que ele realmente estava, né? Ele abre as suas prisões quando você adora ao Senhor. Aconteceu também com José. A adoração que foi continuamente, depois de rejeitar a esposa de Potifar, a gente não continuou lendo, mas na prisão, ele foi preso, certo? Porque a mulher mentiu, dizendo que tinha acontecido, e aí ele foi lá parar na prisão. E aí na prisão ele fez o quê? Dane-se. Deus, eu fiz tudo isso e agora eu vim parar na prisão. Não, ele foi continuando sendo o melhor na prisão. Ele continua adorando a Deus na prisão. No meio da tribulação. E aí depois, ele ficou anos na prisão, não foi 5 dias. Foram anos. Ele ficou alguns anos ali na prisão. Até lembrarem dele, falou assim, caramba, tem um cara lá que interpretou meu sonho, não sei o quê. Chama ele lá, né, quando o faraó teve o sonho. No meio da tribulação, adore ao Senhor. Enquanto está difícil de ver o próximo passo, Deus, mas você não está entendendo, eu fui injustiçado, Deus, você não está entendendo, aconteceu uma coisa muito ruim comigo, adore ao Senhor, Ele vai te mostrar o próximo passo, Ele vai te mostrar o que você tem que fazer, e aí Ele vai quebrar as cadeias na hora certa, Ele quebra as suas correntes na hora certa. E aí, se você for continuar lendo o texto, eles não fugiram, né? Mesmo com solto, tudo. Aí depois aparece aquele famoso texto em que Paulo diz para o soldado, né?
que crê no Senhor Jesus e serão salvos, né, tu e tua casa. Ele ainda evangelizou o cara. Ele não saiu correndo. Essa é a hora. Silas, pé para que te quero. Sai correndo. Não. Ainda ficou lá, falou, está todo mundo aqui, fica tranquilo, você não vai. Ainda pensou no bem-estar do soldado. Nossa, não, porque o soldado tinha ordens, né, de ficar vigiando. Então, não vai acontecer nada com você, ninguém fugiu, está aqui. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Começou a falar de Jesus para o cara. Na tribulação, adore ao Senhor. Independente de qual seja, está muito difícil, está mais ou menos. Adore ao Senhor na tribulação. Lá em casa, a gente tem o costume, não só nas tribulações, mas principalmente nas tribulações, a gente se reúne, canta e ora. E muitas coisas já aconteceram, de respostas de oração, porque a gente louva e ora no meio da tribulação. A gente não tem mais saída, né? Muitas vezes, lá em casa, a gente não tinha mais saída. O que a gente vai fazer? Não sabemos o que a gente vai fazer. Então, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai pegar o violão, a gente vai sentar aqui, a gente vai cantar e vai orar. E aí Deus vai mostrar o que a gente tem que fazer. Adore ao Senhor aonde você estiver. Adoração como estilo de vida é isso. Isso é ter um estilo de vida de adoração. É você colocar Deus em tudo que você faz no seu dia. Eu coloco Deus como foco do meu trabalho. Eu coloco Deus como foco da minha família. Tem desentendimento na minha casa? Deus, o Senhor é o foco. O que eu tenho que fazer para ter harmonia? Eu coloco Deus como foco na igreja. O que eu faço na igreja? Porque você pensa assim, eu faço na igreja, então ele já está sendo foco. Não! Tem gente que está na igreja, mas está desviando dinheiro. Tem gente que está na igreja, mas está fazendo para os homens verem. Tem gente que está na igreja, quantas notícias a gente não ouve por aí? Não é porque está na igreja que, é para Deus mesmo, eu estou na igreja? Não! Coloque Deus como foco da adoração na igreja. Não faça para os homens verem o que você está fazendo. Faz para Deus. Para as pessoas serem tocadas pelo Espírito de Deus através da sua vida. Não existe recompensa maior do que alguém chegar e falar para você, nossa, eu vejo Deus em você. Tem uma coisa diferente em você. Tem algo diferente. Se você quer ser essa pessoa, que as pessoas olhem para você, seja onde você estiver, no trabalho, aonde você estiver. Para encerrar, né, todo mundo sabe, esse ano foi uma montanha-russa, para todo mundo, né, foi uma montanha-russa de emoções. Mas antes, eu trabalhava, né, antes de começar a pandemia, eu trabalhava para a Colgate, e aí eu saí, né, enfim, teve um monte de mudanças, e depois eu fiquei desempregada, né, por conta da pandemia. E resumindo a história, né, para não ficar muito longa, em agosto, a minha ex-chefe, que virou minha chefe de novo, ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha surgido uma vaga de novo, tal, se eu queria ir. Na mensagem, ela disse assim, sabe por que a gente vai te recontratar? Porque você fez um bom trabalho da última vez. Você fez um bom trabalho. E eu fiquei tão feliz com isso, porque quando eu não fazia porque eu queria impressionar ela. Eu fazia para Deus. E eu estou sendo sincera, porque enquanto eu ia para o trabalho, eu dizia, Deus, me ajuda no meu trabalho hoje, eu quero fazer para Ti. Me ajuda a fazer o meu melhor. Me ajuda a fazer, sabe? E graças a Deus, Ele abriu uma porta de novo. Não porque eu merecia, mas pela misericórdia do Senhor. E foi tão bom ouvir isso, sabe, de uma pessoa tão importante, dizer assim, a gente vai te recontratar, porque você fez um bom trabalho. É muito bom ouvir isso. Então, adore ao Senhor aonde você estiver, tenha esse estilo de vida, de adoração. Aonde você estiver, adoração tem que ser o foco. Amém? Coloque-se de pé nesse momento. Feche os seus olhos e pense agora se tem alguma área da sua vida que talvez esteja faltando colocar Deus como foco para que o que você faz seja uma adoração a Ele.
Será que é o trabalho? Será que é na tribulação? Será que é no seu secreto? Você não tem separado um tempo de devocional, um tempo de estar no secreto com Deus? Deus ama nos ouvir, Ele ama ouvir nossas orações. Foi para isso que Ele nos criou. Quem se lembra de Adão e Eva? Ele criou Adão e Eva para ter um relacionamento. A Bíblia diz em Gênesis, lá nos primeiros capítulos, que toda tarde Ele descia para passear no jardim e conversar com Adão e Eva. Ele nos criou para ter um relacionamento. E é isso que Ele quer de nós, um relacionamento. Você tem colocado o seu relacionamento com Deus como prioridade, a sua adoração a Deus como prioridade? Ou você tem passado perto da tentação, né? A gente leu que José fugiu, mas será que talvez você esteja muito perto da tentação e não está fugindo? Será que você tem reclamado muito na tribulação, ao invés de cantar e orar como fizeram Paulo e Silas? Você só murmura na tribulação, ao invés de cantar ao Senhor. Coloque o seu coração nesse momento. Você que está em casa também, coloque o seu coração nesse momento. Se você quer ter um relacionamento, uma vida de adoração a Deus, põe a mão no seu coração. Se você sente que tem algo que está faltando, tem uma lacuna, tem um espaço ali em branco, seja no seu secreto, seja no seu trabalho, você sabe que no seu trabalho você pode ser melhor, se você fizer ele como adoração a Deus. Você sabe que na sua família você pode ser melhor, se você servir a sua família como forma de adoração a Deus. Você pode pensar, eu vou servir melhor ao meu esposo, ou eu vou servir melhor a minha esposa, aos meus filhos, como forma de adoração a Deus. Eu não vou fazer só porque eu estou casado, ou eu não vou deixar de fazer porque ele ou ela estão errados. Eu vou fazer como forma de adoração a Deus. E Ele recompensa. Nós lemos muitos versículos aqui que dizem que Ele recompensa. Coloque o seu coração diante de Deus. Fala para Ele o que está faltando. Fala, Deus, está faltando mais adoração no meu trabalho. Está faltando mais adoração no meu secreto. Está faltando adoração na tribulação. Fala para Ele. Fala o que está faltando. Ele te ajuda, Ele não rejeita. Ele não te rejeita, muito pelo contrário, Ele te aceita. E Ele te fala, tudo bem, vem aqui, eu te pego pela mão, vamos juntos. Senhor Deus, nós queremos colocar diante de Ti, nessa manhã, os nossos corações. Queremos ter um estilo de vida de adoração. Queremos Te adorar como estilo de vida. Queremos fugir das tentações como fez José. Queremos, Senhor, fazer o nosso melhor no trabalho como fez José, seja o trabalho qual for. Queremos, Senhor, no nosso secreto, ter um momento separado só para o Senhor, só para falar contigo, ler a Tua palavra. Queremos, Senhor, na tribulação, não reclamar, queremos Te louvar como fizeram Paulo e Silas. Nos ajuda, Senhor, a seguir estes bons exemplos que a Tua palavra nos dá, a vivermos uma vida com dignidade nessa terra, Senhor, para sermos exemplos para outras pessoas. Todos esses aqui que nós lemos, José foi exemplo, depois se tornou um dos chefes do Egito. Davi foi exemplo, expulsou espíritos malignos do próprio rei. Paulo e Silas foram exemplo e levaram outras pessoas para Cristo no meio da tribulação. Queremos ser assim, Deus, Te adorar dessa maneira e ser exemplo para outros, que outros sejam tocados através de nossas vidas. Que as pessoas digam, você é de Deus, né? Porque eu vejo em você algo diferente. Nos ajude a ser dessa maneira, Senhor, a ter a adoração como foco das nossas vidas. E nós Te entregamos, Senhor, tudo que nós somos, porque adoração também é entregar tudo. E nós entregamos tudo. Tudo é Teu, Senhor. Nossas vidas, nossos planos, nossos sonhos, tudo pertence a Ti. Obrigada, Senhor, por esse momento
Te agradecemos porque sabemos que o Senhor já começou uma boa obra e que o Senhor irá terminá-la. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor toca no nosso coração, amém? Mas que nós possamos praticar também a palavra. Nós ouvimos, mas que possamos praticar essa palavra. E praticando, nós estamos adorando a Deus. Não é verdade? Quando nós praticamos a palavra, nós estamos obedecendo, então nós adoramos a Deus. E nesta hora nós vamos adorar a Deus, tomando a ceia do Senhor. Nós estamos aqui, vamos relembrar aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Sabe, queridos, na minha época de criança, adolescente, né, jovem, eu vim e fui criada numa igreja histórica. E era tão interessante que quando era o domingo de ceia, era todo o primeiro domingo, como nós fazemos aqui. As pessoas iam à igreja e era algo diferente. Até a vestimenta era diferente. É como se fosse uma festa. Nós íamos à igreja todos arrumados, sabe? Chegava a mulherada na igreja tão bonita, assim, diferente. Os homens de terno. Era diferente. Mas iam todos, era uma alegria diferente. Sabe por quê? Porque nós íamos tomar a ceia do Senhor. E hoje em dia parece que se perdeu isso. Eu não estou dizendo da vestimenta, né? Eu estou dizendo do prazer, da alegria de estar neste domingo relembrando aquilo que o Senhor fez por nós. Parece que é algo assim, é ceia, eu tomo outro mês, sei lá. Querido, valorize isso, valorize. Você pode estar na casa do Senhor, aí na sua casa, você vai tomar a ceia também. Valorize este momento. A palavra nos diz isso. Nós precisamos relembrar aquilo que Jesus fez na cruz. Afinal, Ele veio ao mundo com um propósito. E Ele cumpriu esse propósito. Ele não nos deixou na mão. Se nós somos salvos, é porque Ele cumpriu o propósito. Amém? Você crê nisso? Lá em 1 Coríntios 11... eu vou ler alguns versículos apenas, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, dado em favor de vocês. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Façam isso sempre em memória de mim. Ele fez isso por nós. Então, que os domingos que nós vamos tomar a ceia, no nosso caso aqui também é os primeiros domingos, faça com todo o respeito e faça em adoração ao Senhor. Amém? Em adoração ao nosso Deus. Fique em pé nesta hora, eu gostaria de chamar o pastor Marcelo. Nós vamos estar todos tomando a ceia. Você aí na sua casa também que preparou a ceia. Lembre agora o que Jesus fez por você. Feche os teus olhos e pense, onde você estaria agora se não fosse o Senhor na sua vida? Onde você estaria? Como seria a sua vida se não fosse o Senhor na sua vida? Se não fosse o Senhor na minha vida, eu não sei o que seria de mim. Por isso, coloque a tua vida agora. E se você tiver que pedir perdão ao Senhor, geralmente nós temos, porque somos pecadores, aproveite agora, peça perdão a Deus, para que você possa tomar a ceia com o coração limpo, para que você possa adorar ao Senhor através da ceia. Coloque a tua vida agora diante dele, mas coloque com sinceridade. Fala: Senhor, eu sou pecador, eu sou pecadora, e eu preciso do teu perdão. E coloque o teu pecado diante do Senhor. Coloque, não tome isso para a sua condenação.
coloque diante de Deus agora, nesta hora. Oh, Jesus. Senhor, nós consagramos esse momento a Ti. Consagramos, ó Pai, o cálice, o pão, para que sejam símbolos do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, para nos dar vida. Nós somos gratos a Ti e Te adoramos, porque um dia o Senhor morreu por nós, para que pudéssemos ter vida. Consagramos esses elementos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. A pastora Leia vai passar a nossa orientação, que para você tirar o pão, você inverta, você vire o cálice, porque senão o pão cai, né? Então tire por baixo, depois você vira de volta, ok? Então vira, tira, depois que você abre o cálice para tomar o suco, tá? Certo? Senão você pode tirar por cima, ele pula. A gente obviamente fez isso em função da pandemia, né? É claro, né? Em função da pandemia. Que você possa lembrar, nós vamos tomar juntos, né? Você pode tirar para ficar mais fácil, mas nós vamos tomar juntos. Quando nós tomamos a ceia, nós lembramos, trazendo à memória o que Jesus fez por nós. Trazemos à memória o que Ele fez por nós. Nos entregamos em Tua graça, para que com Teu poder o milagre se refaça. Pedimos humildemente que Teu Espírito. Todos conseguiram já? Vamos repetir comigo? Repita comigo. Senhor, eu Te agradeço pela dádiva de Cristo a morrer na cruz no meu lugar. Ao comer este pão, eu renovo a minha aliança contigo. Vamos comer. Tudo que aqui trazemos, Senhor, é sinal da doação de cada dia, até mesmo na angústia e na... Levante o cálice, você também que está em casa, tome junto conosco agora. Pegue o cálice, você que está em casa, você que está aqui, e repita comigo. Senhor, eu Te agradeço pelo sangue de Jesus, que foi vertido por mim na cruz do Calvário. Eu sei que este sangue me justifica de todo o pecado. Ao tomar esse cálice, eu renovo a minha aliança contigo, com os meus irmãos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Renova, Senhor, as nossas forças como igreja. Nesse tempo, Senhor, não só das dificuldades da pandemia, mas onde o pecado tem se alastrado, onde muito nós temos visto, Senhor, de afronta à Tua santidade. Tem misericórdia da Tua igreja e fortalece a Tua igreja para viver nos Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, nós vamos recolher também os cálices. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos ensina a entregar as primícias. Abre a tua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Versículo 9 e 10. Provérbios 3, versículos 9 e 10 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Nós sabemos que temos passado muitas dificuldades na pandemia, né? Muitos negócios acabaram, fecharam, diminuíram, foram impactados direto ou indiretamente.
Mas uma coisa é maravilhosa, assim como a Rebeca pregou hoje, nunca deixe de honrar a Deus em nada. Honre a Deus com as suas finanças. Honre a Deus com as primícias, significa os primeiros frutos. Primeira coisa, quero honrar a Deus. Faça isso de todo o seu coração. Certamente, a palavra de Deus garante que Ele repreenderá o gafanhoto devorador. Ele vai repreender. Não é que nós não vamos passar tribulações. Não é isso que eu quero dizer. Mas Deus estará conosco, nos fortalecendo, nos ajudando nos momentos difíceis. Por isso, a palavra diz, honre ao Senhor com toda, não é como diz aqui, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Então, honre a Deus. Nós, nesse momento, temos o 13º, né? Outras premiações, tudo que vem a você, honre ao Senhor. Às vezes a pessoa fala assim, mas isso aqui é um extra, né? Eu faço assim o trivial, o extra não, né? Tudo que vem na tua mão, honre ao Senhor. Honre ao Senhor, porque isso é bênção. Nunca faça uma conta assim, se eu der, eu vou ficar com menos para fazer, né? Conta errada. Conta errada. Quem vive pela fé sabe disso, né? Quem vive pela fé sabe disso. Quando você honra ao Senhor fiel, quando você menos espera, abre uma outra porta, aparece uma coisa, fala, mas não tinha lembrado disso, mas Deus opera. E essa conta não fecha. Dízimo, fidelidade a Deus, não fecha. Parece que não vai funcionar. Confia. Se você confia, anda com Deus. Nunca esqueça quem é Deus na sua vida. Se você confia, Ele é fiel para nos dar a vitória. Amém? Então, faça isso. Faça isso. Se você precisa do envelope, sim, já temos o Pix da igreja, isso? Lá, ó, é o CNPJ. Ficou fácil, hein, pessoal? Pode ser feito, você que está em casa também, não tem custo, né? E também é bem rápido, então usa o Pix, já a igreja já tem com o CNPJ. É só colocar, está aqui na tela, e está também na rede social, e você pode fazer com o seu celular. Se você fizer, anote no envelope também, porque é muito importante, né, a gente poder consagrar aqui no altar, né? É muito importante que você consagre no altar a tua oferta. Essa é muito importante. Nós vamos, enquanto toca uma música aqui, né? O Maurício, a Amanda ali vão estar nos ajudando. Enquanto está ali, você pode vir até o altar, faça uma oração, agradeça, né? Rápido ou demorado, como você quiser. Mas adore, fala, Senhor, obrigado pela tua graça que tem nos abençoado para ofertar. Amém? Então, enquanto nós ouvimos o louvor, você pode adorar. Quero colocar no teu altar, toma meus medos e meu cansaço, essa entrega que eu faço no teu altar. Todos os meus bens, o meu trabalho, quero consagrar no teu altar, minha família e meus amados, os meus irmãos desamparados, no teu altar. Sei que não são suficientes, Senhor, somente os dons que eu tenho pra dar. Sei que queres antes, Senhor, meu coração, minha vida no teu altar. Sei que não são suficientes, Senhor,
Aleluia. Vamos orar agradecendo. Senhor, obrigado pelo momento de oferta e dízimo. Nós consagramos no teu altar, Senhor, nossos dízimos e ofertas. Somos gratos porque o Senhor tem nos sustentado de forma tão maravilhosa e tão sobrenatural. Te glorificamos, Senhor, e pedimos que o Senhor fortaleça a tua igreja no momento da pandemia, momentos de risco no trabalho, risco de contaminação. Oh Deus, tem misericórdia e possamos continuar trabalhando, Senhor, honrando as nossas despesas, mas principalmente, Senhor, adorando a Ti e dependendo de Ti. Obrigado por tudo. Multiplica também, Senhor, o sustento da Tua casa aqui, Senhor, da igreja, para que possamos avançar conforme os Teus projetos para nós, em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar de uma programação que vocês já devem... Dá para projetar lá, mano? Essa, não dá? Vocês devem ter recebido Acolha a Criança no Seu Coração. É uma campanha para crianças refugiadas, né? Eu estive há uns 15 ou 20 dias atrás na missão All Nation, que é uma missão que trabalha com refugiados. E Deus tem nos levado a trabalhar com esse grupo. Eles são diversas nacionalidades: Haiti, Venezuela, Angola, Camarões, Síria, uma série de países que, por algum motivo, esse pessoal foi vindo para São Paulo e foi ficando por aí. São casas de refugiados, onde os refugiados estão lá. Também existe um trabalho de profissionalização, de empregos. Mas tem os filhos, as crianças, o nosso objetivo é melhorar um pouquinho esse final de ano para eles. Então, a pastora Leia vai estar recebendo até domingo que vem, mas você precisa me dizer, eu preciso muito, você que está aqui ou você que está em casa. Você vai fazer, você que pode ajudar, fazer uma sacolinha. Então, eu tenho lá o número da roupa, do calçado, e você vai colocar nessa sacolinha um calçado, uma roupa e um brinquedo, para que essas crianças possam ter um Natal como muitas crianças têm, né? Nós sabemos que Natal não é presente, mas a criança espera um presentinho. Então, é algo simples, mas faça de todo o coração. Então, eu tenho aqui o nome das crianças, 3 crianças já foram adotadas, tá? São 25 crianças. Então, eu tenho o nome aqui das crianças. Então, fale comigo, eu passo no seu WhatsApp, e para você dar, você fala, eu prefiro a idade tal. Eu vejo lá a idade tal e passo para você, tá bom? Não é só o presente, mas você vai fazer uma carta também, né? Vai evangelizar, se a criança for muito pequena, vai servir isso para os pais de alguma forma, ok? Então você vai escrever algo para as crianças ou para a família, para poder ler junto com os presentes. Então não deixe de dar o seu... Se você está presente e quer fazer, já dá o nome hoje, porque só tem uma semana. Semana que vem, não é? Dia 13? Então, domingo. Então, por quê? Porque na semana de 13 a 20 nós vamos levar. A ideia até seria fazer alguma coisa para as crianças, tal, uma celebração, mas não dá, na pandemia não tem condições, nem da gente fazer lá, nem deles virem aqui. Então, vai ter que ser apenas realmente uma carta com um presente, certo? Isso é por causa da pandemia mesmo. Se fosse diferente, a gente faria uma festa para as crianças aqui, sei lá, mas não dá. Então, temos que fazer dessa forma. Amém? Só mais uma coisinha antes. A questão é a seguinte: nós precisamos orado, jejuado e orado pelo direcionamento em relação à igreja. Então, é importante que a igreja esteja orando, se esforçando na questão da mudança do local, tá? Então, se alguém tiver alguma percepção de Deus ou alguma indicação de imóvel, alguma coisa assim, venha falar conosco. Quando nós estamos orando, Deus faz coisas diferentes, né? A gente sabe disso, porque Deus já fez tantas coisas diferentes nessa igreja. Então, compartilhe conosco. Essa semana nós temos uma reunião administrativa para falar sobre isso.
fale conosco. Olha, eu estava orando, né? Deus falou comigo, eu tive essa uma percepção de que isso seria legal, tal. Enfim, compartilhe conosco. Amém? Amém. Nós estamos fazendo a campanha de jejum e oração, que vai até amanhã, né? Amanhã às 11 horas, né? Às 22, não é isso? 23, 22, 11 horas, às 23. Então, amanhã termina a nossa campanha de oração e jejum. É lógico que você continue orando na sua casa, né? É só essa campanha que está terminando. E no dia 20 de dezembro, cai no domingo, nós vamos ter o nosso culto de Natal. Então, você que pode, né, vir, venha à casa do Senhor, que nós vamos ter surpresa. Nós vamos ter surpresa. Não vou falar não, vai ser surpresa. Tá bom? Então, nós vamos ter uma surpresa. Então, venha no dia 20, né, para participar conosco do nosso culto do Natal. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque podemos estar aqui na tua casa, te louvando e te adorando. Nós abençoamos aqueles que estão em casa também, que participaram do culto conosco, Senhor, que também te adoraram, te louvaram, papai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado saúde. Muito obrigada pela tua paz, muito obrigada pelo teu cuidado, papai. Obrigada pela tua palavra ministrada nesta manhã, que possamos realmente ter um estilo de vida de adoradores, papai. Realmente tudo o que fizermos seja para a tua honra e para a tua glória. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o amor de Deus seja sobre ti e que o Espírito Santo Consolador seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Diga para o seu irmão, você é uma bênção. Você é uma bênção, você que está em casa, amém?